Corinthians deve 2,5 bilhões, mas o Corinthians vem há muito tempo. Antes de Cristo, o único presidente que fez maravilhas, que se esforçou como corintiano é o Vicente Mateus. Só ele, mais ninguém. Aí você vem um Andrés, é cartão corporativo em relação àquilo que acontece. E não é só o cartão corporativo, é como se usa o Corinthians para ser o bonzinho, né? Para ser o legal. Aí veio o Ronaldo Fenômeno e nós, se quiser vender o Corinthians, a gente compra. Com quem? Com o Andrés, que já fazem o lobby em relação a isso. Por que sabia do caos? Porque o jogo de ontem é um caos tecnicamente? Você tem 16 pontos, você não ganha do Vitória, você empata com o Grêmio, dando pro Carrilho e dando pro Memphis uma condição de não jogar num Campeonato Brasileiro. Não, vocês ficam aí de férias, que tá tudo bem. Olha o Cruzeiro contra o Grêmio, 4-1. Aí o Corinthians, que tá numa pindaíba de entendidade em relação às pessoas. Cara, não é possível o Corinthians continuar desse jeito. E daí vai ser para pior. No que sentido? Pô, você toda hora agora tem viagem para a Espanha, que não é a imprensa que descobriu isso. Não foi as pessoas que descobriram, não foi o financeiro, querido Veloso, Souza e Oscar Roberto de Godoy. Godoy, não de Godoy. Godoy, que pegava as crianças, os filhos dele, botava em cima da geladeira, né, fazia um bullying com as crianças. Os meninos viraram isso aí, viraram monstro sagrado. Não vem falar que é mentira não, Godoy. Aí é o seguinte, meu irmão, aí você pega, aí tem Fernando de Noronha, aí tem viagem para a Espanha. E quem descobriu foi esse rapaz, acho que ele tem 4 mil seguidores, não sei quem que é. Como que é o nome dele aí? Mala direto. Mala oficial, não foi a imprensa, não foi eu, não foi o GE, não foi Globo, não foi Bandeirantes, não foi Record, não foi o pessoal do Bola da Rede aí, na Rede TV, um beijão para eles aí, pro Marcos Assunção, para todos eles aí. Não foi, foi um cara que sabe. E outra coisa, se esse cara... E outra coisa, tem uma coisa muito importante que vocês têm que descobrir. É a mesma coisa quando você assiste a Discovery, que eu assisto, que os caras descobrem aquelas múmias. Você acha que os caras dão tudo? O cara vai dar um dedinho da múmia, depois ele dá o pezinho, depois ele não vai falar tudo. E que esse cara já falou de outra coisa. E não é só isso. Mas sabe por que é isso também? Que é o lado político. Então eu enfraqueço o Andrés, eu arregaço também com o Augusto Melo, que o Ministério Público já... foi para cima, já aceitou a denúncia, e aí dia 9 tem, aí eu vou colocar outras pessoas. E essas pessoas, para você, torcedor corintiano, e para a imprensa, sempre estavam juntos. E eu falo por mim, eu não falo por os outros. Eu já acreditei no Mário Gomes, já acreditei no Roberto Andrade, já acreditei no Andrés, já acreditei no Duílio, já acreditei no Augusto. Você vai acreditando, como você acredita nas pessoas que querem o bem para o Brasil. Bem para o Brasil é bem para as pessoas, para todo mundo. Independentemente se você é rico ou pobre, meu irmão. Se você não tem o bem coletivo, ou você tem o bem só para você, você nunca vai ser uma boa pessoa. Você nunca vai ser um bom político. Você nunca vai ser um bom presidente. Você nunca vai ser um cara que administra um clube. Dá uma olhada o que as pessoas... E aí, eu não quero dizer do resultado de ontem. O resultado de ontem... Pô, Romero, você tá de sacanagem perder o gol. O José Martins, você tá de sacanagem perder o gol. O grande, maravilhoso Kaká, pô, você não teve responsabilidade nenhuma que não foi pênalti. O Godoy vai falar a opinião dele, que já disse no apito final. Tá tudo certo, é um jogo, 3 pontos, a gente não pode deixar de dar moral para a equipe do Red Bull Bragantino, que ganhou, que está na segunda posição, que é um time que jogou de uma maneira que joga apertando. Dorival Júnior, pô, não dá, né, Dorival Júnior? Se você continuar desse jeito, Dorival Júnior, achando que o Corinthians é o São Paulo, achando que o Corinthians... Estou falando de estilo, não estou falando de grandeza. Ou se você achar que o Corinthians é o mesmo, não é, meu irmão. Se você não chegar o pau, se você não chegar o seu nariz aí, se você não mostrar que tem que ser, sabe o que vai acontecer? Você vai cair. Você vai cair mesmo. Ou você vai pedir para ir embora, porque você não vai conseguir jogar. Você não vai conseguir fazer o time jogar. Porque perder os 3 pontos faz parte do jogo. Todo mundo perde. Aquela parada toda, sacou? Mas espera aí, não é os 3 pontos.
Ou não são os 3 pontos? Do São Paulo é a vergonha no Maracanã? Não. Um time ridículo, um time sem tesão, um time que ficou acuado, não saía. Pô, um São Paulo que tem Enzo Dias jogando de lateral esquerdo para quem teve Nelsinho, Serginho. Pô, um lateral direito que na hora que ele fazer o gol, ele troca de jogada, chuta com a perna esquerda, que é o Cédric, que vocês contrataram 200 laterais direitos. Pô, vocês não sabem quem foi Getúlio, quem foi Zé Teodoro, sabe? Quem foi Cafu. Cafu, irmão. Eu, falando por mim, não falo pelos outros, não falo por ninguém. Eu sou responsável. E todos os processos que eu tomo aqui, eu tiro a Band da parada, porque a Band tem nada a ver com isso. Sou eu, irmão. Pô, eu meti o pau no Cafu, cara. Pô, eu meti o pau no Rivaldo já, cara. Eu tenho tanta vergonha disso como comentarista, porque a gente entra na onda dos caras, porque você quer dar, sabe, você quer ser o gostosão. Pô, eu meti o pau no Lúcio. Zagueiro, irmão. Você tá de brincadeira, velho. Mas, naquele momento, a minha falta de experiência, hoje não. Hoje esses caras não falam do Cédric, que é o lateral direito do São Paulo, que é uma vergonha. Não fala do Hector Hernandes, que tá lá no Corinthians, não entra no jogo como ontem. Entra o Guinegão, o cara ganha 100 mil euros. Aí você não fala nada. Aí o Corinthians fica naquilo que sempre fica. Quando o Corinthians perde desse jeito, o árbitro, tudo bem, não foi pênalti, mas olha a fraqueza do time. Um time que tem 15 dias para treinar. Você acha que o Veloso, em 15 dias, ele faz amor todo dia, mas ele nunca falhou, mas ele continua fazendo, porque ele é o cara. Vocês não fazem amor, vocês não sabem o que é torcida, vocês não sabem o que é sair na segunda-feira em todos os jornais. A gente gostava de sair na Gazeta, lembra? O Godoy que... Pô, não era legal sair na Gazeta, na primeira página? Pô, a gente, no Diário Popular, que saía aquelas mulheres bonitas, tudo, e você tinha... Não, hoje vocês não estão preocupados em se autovalorizar daquilo que vocês fizeram em 90 minutos. Vocês ganham uma fortuna, irmão. Vocês ganham dinheiro com patrocínio de chuteira que eu, o Veloso e o Souza, a gente nunca ganhou num ano. Tem que comprar. A gente tinha que comprar chuteira. Vocês têm tudo do bom e do melhor. Olha, para deixar bem claro para vocês, eu não tenho nada contra o Memphis, cara. Eu quero que ele faça 200 milhões de gols com a camisa do Corinthians. Mas olha a falta de vontade dele no jogo de ontem, cara. Pô, se você pegar esse cara 90 minutos, ele veio com uma falta de vontade. E o amarelo? Não, o amarelo é uma coisa assim impressionante. Eu conversei com o Godoy, a gente vai mostrar tudo isso. Pô, Godoy, dá uma olhada, ele sofre a falta, ele vai pra cima do cara, ele empurra o cara 3 vezes, o juiz dá o cartão pra ele, aí ele fala, puta, nossa senhora, consegui, de uma maneira bem difícil, consegui. Ele bota o cartão corporativo, Cascão. Ó, de outro mês, olha lá, HSJ Comercial, não sei o que é. Aí, restaurante Zé Maria de novo? Ou é o mesmo? Fernando de Noronha, né? É outro. Aí, Brás Pizzaria, porque por sinal a pizza do Brás é boa demais, né? É maravilhosa. Frango assado posto. Pô, parou no frango assado e usou o cartão corporativo. É, pô. Bovino Churrascaria. Bovino Churrascaria, posto gás. Eu não enxergo. Rancho Português. Rancho Português que é aqui no Castelo. Barbacoa. A gente para no Rancho Português? Não, a gente para no frango assado. Barbacoa. Vila Hair. O que é Vila Hair? Hair é cortar o cabelo? Cabelo, é. Não, se a minha mulher cortar o cabelo, pagar 420 conto, eu corto o cabelo dela. Isso em 2020. Eu corto o meu. Isso em 2020. 425 reais para cortar o cabelo. Em 2020, hoje é Mirconto. Você que fez peruca, fala a verdade. Peruca não, peruca não, desculpa. O cara pegar Mirconto, Godoy. 500 conto em 2020 pra cortar o cabelo, irmão. Ô, Veloso, peruca não. Peruca está errando o comentarista. Desculpa, não é Peruca você errou o comentarista, né? Sou eu, não. Verdade, desculpa. Barbacoa, Itaim. Olha lá, Corinthians mais... O que é? Não sei o que é isso aí. Eu tenho dificuldade com S e com C. Falar a verdade. Ali, isso aqui, que é isso aqui, Veloso? O quê? Esse aqui. Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Não sei, Deve ser o cara. cartão, a mensalidade. Mas por isso que é o mais barato, ó. Olha lá. Como é que é, seu Zé? Por isso que é o mais barato dali. Então, aí, eu vou meter o pau no Kaká, que
eu vou meter o pau no Dorival Júnior. Tecnicamente, a gente pode até fazer. É justo isso com o Corinthians, meu querido Veloso? Doido, tem hotel em Madrid, tem de tudo aí, né? Então, assim, apareceu a outra fatura, já veio outra fatura. Então, é isso tudo que a gente vê a forma como o Corinthians estava sendo administrado. Quer dizer, usando o cartão corporativo para pagar contas pessoais. Isso é só um... Barra Grill, isso aí no Rio de Janeiro. No Rio, é. Tudo Rio de Janeiro, né? Isso aí não... Feira da Carinha, né? Não significa nada pela dívida que foi feita no clube com essas pessoas que estavam lá. Mas isso só demonstra um pouquinho da forma como eles não têm respeito pela instituição. Cara, então, por exemplo, um presidente de clube viaja para a Espanha. Tá tudo certo, Godoy, mas o que foi fazer? Por que usou o cartão? Mas... Não, Fernando Noronha não dá para contratar ninguém lá, não. Não. Foi atrás de um tubarão. Mas em Madrid, vai contratar quem? Né? Então... Trouxe o... Cara, Fernandes. e aí, Fernandes. se vocês conselheiros, se as chapas do Corinthians não pedir como é que fala? Exclusão. A exclusão dele como... Estão de brincadeira. Talvez essa seja a grande chance, Godoy, do Corinthians dar um salto em relação a moralizar. Esse é o grande salto de vocês, conselheiros, de vocês que estão aí, de vocês associados, de você, presidente do conselho, é o grande salto para tentar começar a moralizar um clube de futebol. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirante, onde o Neto fez uma análise da partida do Corinthians contra o Red Bull Bragantino ontem e também falou dos problemas da gestão do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, primeiramente, para depois a gente repercutir a informação do Craque Neto. Corinthians ontem, contra o Bragantino, jogando a Neoquímica Arena pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma reestreia, foi muito mal. O time não jogou nada, foi uma reestreia vexatória. Corinthians saiu perdendo o jogo de 1-0, depois acabou empatando a Neoquímica Arena e ao final do jogo, com uma bola que o Gustavo Henrique, né, colocou para escanteio, e aí o Red Bull Bragantino acabou fazendo 2-1, saindo com a vitória. Então, uma reestreia do Corinthians muito ruim, uma reestreia frustrante. Para mim, foi uma reestreia frustrante, porque o Corinthians é um time sem vontade, é um time sem alternativa, é um time que vive numa tremenda guerra política. Dorival ontem perdeu a paciência na entrevista coletiva e acabou aí publicamente pedindo reforço. Isso também não é segredo para ninguém, que Dorival, desde que chegou ao Corinthians, detectou a necessidade de reforços, porque o time é fraco tecnicamente. Ontem, o Corinthians era um time que mereceu perder, porque você viu que o Red Bull Bragantino, desde que começou o jogo, estava tomando as ações do jogo, estava pressionando o Corinthians, jogando com as linhas altas. O Corinthians é um time medroso, um time recuado, um time sem criatividade, um time cansado, um time sem alternativa. Então o Red Bull Bragantino venceu e mereceu ganhar. Corinthians, acredito eu, que vai ter muita dificuldade para contratar, porque Augusto Melo acabou sendo afastado da presidência. Pode retornar dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral do Sócio, e até lá vai ficar difícil para o presidente interino Osmar Stabile contratar. Porque se ele contrata, o jogador que chega talvez não seja do gosto de Augusto Melo. Se Augusto não volta e Osmar Stabile não contrata, o Corinthians fica sem reforço. Então, assim, o Corinthians vive um dilema. O Corinthians vive um caos na gestão temerária, vive um caos no futebol. O Corinthians está muito mal no futebol. O Corinthians vive um caos geral, dentro e fora de campo, com esses vários problemas, né, que o Corinthians está enfrentando, falta de dinheiro, né? O mercado hoje está muito inflacionado, né? Não é fácil fazer contratação. E sabemos que o Corinthians já tem um jogador que ganha muito. O Memphis Depay ganha praticamente 6 milhões de Corinthians, porque são 3 milhões de salário, mais os gatilhos do contrato, pode chegar até 6 milhões por mês. Ontem o Memphis não fez nada. Um cara que mora num hotel luxuoso, está entre os 20 melhores do mundo, tem 2 carros para ir passear
blindado, tem segurança para andar com ele, e ontem, com todo respeito ao Red Bull Bragantino, não fez nada, então é complicado a gente falar, né, desse holandês aí que pra mim deveria deixar o Corinthians para o bem do Corinthians, tá? Aí, além disso, acabou forçando aí tomar um cartão amarelo, né? E ontem tomou cartão e saiu rindo. Tem que ser cobrado, a torcida tem que vaiar. A torcida tem que vaiar, porque a forma da torcida manifestar a sua insatisfação é vaiando. É vaiando no período do jogo. O Memphis tem que vaiar porque não tá jogando nada faz muito tempo. E o próximo jogo, o Corinthians vai enfrentar o Ceará, que é um baita de um time, tá acertado. O Corinthians vai jogar fora, né? E o Corinthians tá sem seu ataque. Vai tá fora aí, que tomou o cartão amarelo. Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto não jogou ontem porque está aí em fase final de recuperação de uma fratura no osso da lombar, né? Então, o Corinthians tá sem seu ataque. Quem vai entrar? Hector Hernandes e Thales Magno. Cara, pode aí colocar no papel, anota aí, depois você me cobra. Anota aí, hoje, dia 14 de julho, às 15 horas e 54 minutos. Corinthians vai perder para o Ceará, porque o time do Corinthians é fraco tecnicamente, além disso não tem o seu ataque. Vai jogar Thales Magno e Hector Hernandes no ataque. Você acha que esses caras fazem gol? Olha que o Hector Hernandes ganhou uma bala do Corinthians, hein? Isso é em torno aí de 100 milhões de euros, tá? Isso aí corresponde praticamente a 600 mil reais por mês. Então o Corinthians gasta muito dinheiro com jogadores que não têm feito por merecer vestir a camisa do Corinthians. Gente, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram? Não gostaram? Eu não gostei, porque o Corinthians é fraco, essa defesa nossa é muito ruim. Você vê aí a jogada que o Kaká fez, levantou o pé muito alto, correu o risco de fazer o pênalti. Mesmo ele recuando o pé, eu acredito que ele não fez o pênalti, mas o árbitro marcou. Então, né, deu espaço aí para essa ruindade da arbitragem. E aí, depois o Gustavo Henrique colocou a bola para escanteio no final do jogo e o Red Bull Bragantino saiu com a vitória, né? Então, assim, complicado. Com o Dorival tem que tomar cuidado, porque esse time do Corinthians é muito ruim. Gente, vamos mudar de assunto. Vamos repercutir aí do craque Neto ontem. O craque Neto hoje acabou expondo aí a fatura do cartão corporativo do Corinthians do ano de 2020. Lembrando que André Santos, ele acabou concedendo uma entrevista para o Portal Léo Dias e ele confirmou que gastou 9 mil reais no cartão corporativo do Corinthians no Réveillon de 2019 para 2020. Então, ele assumiu que fez eu dizer que vai repor o dinheiro, né, corrigido, né, monetariamente correto, o tempo certo, né? Mas isso é uma vergonha, cara. Aí agora a gente descobre porque o Corinthians tá devendo tanto. Como é que você pode usar um cartão do clube, né, para fazer seus gastos pessoais? E André Santos teve ainda a coragem de dizer que o cartão corporativo do Corinthians é do Banco Santander. E o seu cartão pessoal também é do Banco Santander. Então houve engano porque ele tomou umas mais. É brincadeira? Na verdade, o cartão corporativo do Corinthians nem deveria estar com o André Santos nesse dia. Porque é um cartão que é gasto com a finalidade do clube. Se o Andrés não estava a finalidade do clube nessa viagem para Fernando de Noronha, né? E por que ele estava com o cartão do Corinthians? Mas isso aí, o erro do presidente, ele é grotesco, mas também há um erro muito grande do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, do Conselho de Ética. Por quê? Essas pessoas são responsáveis para fazer a fiscalização dos gastos do Corinthians. Essas pessoas são tendenciosas, uns fiscalizam, outros não. Qual que é? Porque o Augusto Melo está afastado. O Conselho Deliberativo fez certo, fiscalizar o Augusto Melo. Se ele errar, ele tem que pagar pelo erro dele. Mas por que a Andrés eles deixaram passar 5 anos? O que aconteceu? Hein? O que aconteceu com o André Santos? Essa aí é a minha pergunta. Aí a gente vai entender porque o Corinthians hoje deve 2,5 bilhões. Por causa dessas coisas que vem acontecendo no Corinthians há ano. Então o craque Neto tá certo em tecer duras críticas contra a administração do Corinthians, contra os ex-presidentes, contra a diretoria atual.
uma diretoria amadora, uma diretoria irresponsável. O Corinthians hoje vem sofrendo sem poder contratar porque não tem dinheiro, está procurando jogador do mercado em final de contrato ou livre, porque não tem dinheiro para comprar os direitos econômicos de um atleta, porque o clube hoje está muito endividado. Craque Neto ainda alertou quem? Dorival Júnior. Ele corre seríssimo risco de cair ou ter pedido para sair devido à pressão, porque a gente não vê melhora no Corinthians com Dorival Júnior. Apesar que, para mim, Dorival ontem escalou o time muito certo. O time não tinha outra alternativa, não sei. Mas os jogadores, não sei o que acontece, que não consegue desmanchar, não consegue marcar, não consegue passar. Eu vou resumir essa situação, certo? Pra mim, minha opinião é minha, tá? Pra mim, o time do Corinthians é ruim tecnicamente. E por isso a gente fica querendo dar crédito a esses caras, falar, ó, tem que receber, tem que passar, por que que não passa, não recebe? Sabe por que que não passa? Porque não tem qualidade. Um cara não tem qualidade, ele vai passar pra quê? Sem que não sabe fazer nada com a bola. Ele vai passar pra quê? Sem que não sabe chegar na linha de fundo e fazer o arco, fazer o cruzamento para o atacante chegar e fazer de cabeça o gol. Por que que eles não passam? Tá vendo? Porque eles não passam porque não tem qualidade suficiente para construir a jogada. Essa é a grande realidade. Não adianta a gente ficar tentando tampar o sol com a peneira, porque o Corinthians hoje tem um time inqualificado, montado pelo diretor executivo Fabinho Soldado e senhor Augusto Melo. Esse time é ruim, esse time é fraco. Ganhou o Paulistão porque o Palmeiras estava em uma decência, mas saiu de forma vexatória na pré-Libertadores, não conseguiu ir para o grupo de fase, saiu de forma vergonhosa na Sul-Americana. A Copa do Brasil já vai sair fora e o Brasileirão vai lutar para não ser rebaixado, porque o time é ruim, o time é fraco tecnicamente. Essa é a minha opinião. Gostaria de saber de vocês. Craque Neto tem razão de tecer duras críticas contra essa administração do Corinthians, os ex-presidentes, principalmente agora contra André Santos, que acabou usando aí o cartão corporativo do clube para fins pessoais, curtindo. O Andrés curtiu com o cartão do Corinthians, gastou em vários locais. Infelizmente, mas é a realidade. Gastou no cartão do Corinthians. Na fatura tá mostrando lá Fernando de Noronha, salão de cabelo, restaurante, viagem para Madrid e tantos outros lugares. Eu concordo com o Craque Neto. Gostaria de saber de vocês. Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.